felicidade hoje eu não sou eu que vou ministrar. Eu vou dar uma chance para você, para quando eu falar que eu não vou ministrar, já atenção. Não vou ministrar hoje. Você está vendo como eu sou amado aqui, Zé? Essa parte você corta o vídeo, tá? Só deixa lá. Brincadeira. Não sei o que você está lembrando assim. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Uma coisa que nós entendemos em Deus. Nós entendemos em Deus que a igreja é um lugar de restauração. Você crê nisso? Amém. Você quer que a igreja é um lugar de restituição? Amém. Por muitos anos na igreja pelo qual nós viemos antes, nós identificávamos que a correção era pela disciplina do banco. Você, para ser corrigido em Deus, você vai para o banco. Banco não corrige ninguém, irmão. A única correção é a palavra de Deus. A única correção é viver nas coisas de Deus. E para quem não sabe, o Júnior, na verdade, por muitos anos antes de eu vir para esse lugar aqui, para essa igreja, eu fiquei sabendo que você já foi líder de jovens aqui nessa casa, né? Foi líder de jovens, né? Nessa casa. Ele trouxe muitos jovens para Jesus. E logo depois ele na verdade deu um stop, umas férias, né? Como ele disse. Mas não adianta, quem pisou no Santo dos Santos não sabe Deus, né? Quem tem chamada para Deus, eu falo sempre isso, irmão. Quem tem chamada para Deus não presta para mais nada. Tudo que você bota a mão estraga. Tudo, se não fosse coisa de Deus. E nós vimos o tanto que o Júnior, na verdade, ele se renunciou por muitas coisas. Nós que estamos mais perto dele, vemos o tanto que ele renunciou, o tanto que ele tem lutado com Deus para poder ser um homem muito melhor. E hoje ele está para ministrar a palavra para a gente, não porque ele é digno, porque a única dignidade está em Jesus, mas é porque nós vimos a transformação do homem. E nós cremos que a glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. E nós desmificamos onde dizem que o Evangelho de Cristo é aquele que mata o soldado quando se perde. Não, nós somos uma igreja que restaura, uma igreja que acredita, uma igreja que dá a mão ao que levanta. Então hoje nós louvamos a Deus pela vida dele. E hoje ele está aqui para direcionar uma palavra para nós, para falar do coração de Deus. Amém? Então eu gostaria de honra que vocês se colocassem em pé. Eu quero orar por ele. E eu quero restituir o ministério dele nesse altar hoje. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu como profeta dessa casa, eu creio, Deus, que no altar que nós somos levantados, no berço que nós somos levantados, nós somos restaurados. Eu me lembro, Senhor, que quando nós vemos as passagens, ó Deus, da restauração, nós vemos aquele que se perde, aquele que volta, mas ele volta para o lugar onde ele cresceu, para o lugar onde ele nasceu. E Deus, hoje, como uma ordem profética, eu recebo nesse altar, Senhor, a restauração do seu filho. Nesse altar ele conheceu a Cristo, e nesse altar, Senhor, ele trouxe muitas pessoas para ele. Amém. E hoje, Deus, eu como profeta dessa casa, eu restauro o ministério dele. Glória a Deus. Dizendo que nesse altar, Deus, o altar pelo qual ele nasceu é o altar pelo qual ele vai caminhar. Amém. E que o Senhor use, Senhor, a vida dele, para que ele seja a boca de Deus para nós. Aleluia. Ser tu pai daqueles que não têm pai. Ser tu filho e represente a Deus como um filho daqueles que não conhecem como filho. Ser tu voz de Deus para aqueles que necessitam de uma direção. Que o Senhor seja o pilar da tua vida. Que o Senhor seja o coluna da tua história. Que as tuas preocupações e os teus anseios sejam jogados no pé da cruz. Eu ministro, como a própria palavra diz, prepare uma presença, prepare a mesa na presença, para que todos possam comer junto contigo. Amém. Eu ministro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando, Deus, que pelo relacionamento, pelo menos mentorei, eu como pastor, Senhor Júnior, profeta desta casa, eu restauro o seu filho nesse altar. Aleluia. Como Romanos 8 diz, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação sobre o Filho de Deus.
Por isso nós somos gratos e queremos abrir o nosso coração para receber da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Graça e paz, igreja. Parece, pastor, que eu falei, pastor, Deus colocou essa palavra no meu coração. Dói, pastor. Tudo que o pastor falou aqui, cara. Deus é incrível. Deus é incrível. Hoje eu quero falar a respeito da salvação, a respeito do novo nascimento. Tem algum novo nascido aqui? Um aqui. Tem alguém que nasceu de novo aqui? Glória a Deus. Hoje eu quero, junto com vocês, falar mais a respeito sobre a salvação, sobre o novo nascimento. O que Jesus ele nos fala a respeito sobre a salvação, sobre o novo nascimento. Muitos segmentos eles acreditam que a salvação ela é alcançada através das suas boas obras, através do seu coração bom, por você fazer boas obras. Outros acreditam que a salvação ela vem apenas por acreditar somente em Deus. Mas afinal, o que Jesus nos fala a respeito disso? Sobre a salvação. Uma vez na célula me perguntavam para mim, Júnior, então uma pessoa que ela faz bondade, ela tem um coração bom, ela pratica bondade, quando Jesus voltar ela não vai ser salva? Segundo o que diz João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. O meu povo padece por falta de entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu quero me aprofundar um pouco com vocês a respeito disso, que Jesus nos fala a respeito de salvação, sobre o novo nascimento. Afinal, o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado para obtermos a vida eterna, obtermos a salvação? O que precisa ser feito para sermos uma nova criação? Para isso eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Talvez seja o versículo menos conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós conhecemos esse versículo de cor e salteado. Talvez até de trás para frente a gente consiga falar esse versículo. Mas afinal, o que será que Jesus... Você parou para pensar que quem falou esse versículo foi o próprio Cristo. Ele estava falando a respeito dele mesmo. Então hoje a gente vai analisar um pouco mais a respeito desse versículo. O que Jesus realmente estava querendo dizer quando ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso eu quero voltar um pouco. No capítulo 1 de João, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, nele há vida. Por isso é muito importante quando formos orarmos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus ele é poderoso, ele é próprio Deus. Você acredita? Amém.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, Ele é o próprio Deus, cara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. No capítulo 2, nos primeiros versículos, Jesus faz o seu primeiro milagre. Ele está numa festa de casamento e o vinho daquele lugar se acaba. Então Maria chega e diz: olha, acabou o vinho deles. E Jesus diz: mulher, mas que eu tenho parte contigo, ainda não é chegada a minha hora. E logo depois Jesus diz para trazerem 6 potes com água. E esses potes, eles eram de purificação, e aquelas águas eram sujas. E Ele transforma aquela água em vinho. Nós aprendemos aqui que quando você lê a Bíblia, você estuda um pouco a respeito, você vê que em muitas passagens o vaso representa nós, os seres humanos. E Jesus, Ele faz isso, Ele transforma aquilo que está dentro do homem, que é sujo, e Ele purifica, e Ele transforma na melhor coisa que existe. Então nós vimos que Jesus, a palavra dele, o nome dele é poderoso. E Ele, através dele, milagres acontecem. Eu olho aqui, eu vejo um milagre. Eu sou um milagre, você é um milagre. Não era para eu e você estar aqui, mas é por causa dele, por ele. Amém? Então chegamos no capítulo 3. A palavra diz que existia um homem chamado Nicodemos. E ele era fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele era um mestre da lei. E fariseu, ele era, para quem não sabe, é um homem que seguia as regras, as leis à risca, entre aspas, porque às vezes Jesus falava fariseus hipócritas, né? E para ser um mestre da lei, ele teria que ser bem visto na sociedade. Ele teria que ser um homem exemplar. Talvez se você tivesse uma dúvida a respeito das Escrituras, a pessoa certa que você iria perguntar seria Nicodemos. Então a palavra diz que ele chegou durante a noite e foi se encontrar com Jesus. Nós não sabemos a intenção da qual Nicodemos foi se encontrar com Jesus, quais eram as dúvidas do coração dele. Mas ele foi se encontrar, talvez ele queria ter um tempo maior com Jesus, porque quando você olha, você lê a Bíblia, você percebe que durante o dia Jesus ele era rodeado de multidões, de muitas pessoas. Talvez ele queria ter um tempo maior com Jesus. Então ele foi durante a noite. Ele chega para Jesus e diz: Rabi, mestre, nós sabemos que tu ensinas da parte de Deus, porque esses sinais que você realiza, miraculosos, não pode ser se essa pessoa não vier de Deus. Então Nicodemos, ele era estudioso, ele conhecia a palavra, ele cumpria as leis à risca, e ainda ele testificou que Jesus vinha de Deus. Nós não sabemos a intenção na qual Nicodemos foi até Jesus, mas nós vamos descobrir o que o coração dele estava precisando. Então Jesus solta uma. Jesus diz: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se esse Nicodemos ele estava com alguma dúvida, pode ter certeza que agora piorou, porque Jesus respondeu algo que ele não estava esperando ouvir. Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus. Eu lembro do meu. Eu não sei cada vez que você se encontra com Jesus, o que Jesus fala para você. Mas tenho uma certeza que Jesus ele nunca vai falar aquilo que vai massagear o seu ego. Ele nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Muitas pessoas falham, vêm para a igreja por motivos errados, querendo ouvir o que talvez queria massagear o ego dele. Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram com Deus, com Jesus, porque eles vêm procurando ouvir o que Deus quer falar, o que eles querem ouvir.
Mas precisamos aprender que Jesus, Ele nunca vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Ele sempre vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Se o Evangelho, a palavra de Deus, não nos confronta, quantas vezes eu saí daqui do culto com a bochecha quente, a orelha quente, porque aquela palavra, cara, me confrontou. Se a palavra que você está ouvindo, as coisas que você está escutando, o Evangelho que você está ouvindo não está te confrontando, meu irmão, me desculpe, mas você não está ouvindo o Evangelho. Paulo diz, mesmo que descesse um anjo e pregasse um Evangelho diferente, tenha isso como anátema, amaldiçoado. O Evangelho, ele precisa nos confrontar, ele precisa bater de frente com a gente precisa se sentir incomodado com isso. E aqui eu aprendi exatamente isso. Não é nada maquiado, mas pensa num ministério que apanha, irmão. Apanha mais do que pandeiro em época de carnaval. Apanha, irmão. Gente que liga e fala, viu isso, e o cara amém. Pode bater. Só que enquanto estão batendo, Jesus está salvando. Bate, Jesus está restaurando. Quando bate, Jesus está transformando, está restituindo. Ei, eu sou, cara, o milagre desse ministério. Pode bater. Bate. Sabe o que eu aprendi aqui? Que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, eles são, sabe como? Uma massa de pão. Para ela crescer, o que tem que fazer? Tem que amassar, tem que bater. Quanto mais bate, mais ela cresce. E o melhor, sabe o que é isso? Não é para mim nem sua honra, não. É para a honra e glória de Deus. Mas apanha, irmão, mas apanha. O nosso papel hoje é de acusado. A gente não precisa se defender, irmão. O nosso advogado, ele é fiel. Enquanto bate, Jesus está fazendo, Jesus está salvando, está restaurando, cara. Quantos milagres tem aqui? Não é? Então ele ouviu aquilo que ele não queria ouvir, mas ele ouviu aquilo que ele precisava ouvir, mas ele não entendeu. E se você ler no versículo 3 de João, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. 5. Respondendo Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele era bem visto, ele estudou por muito tempo, ele fazia boas obras, ele falava que amava Deus. Aí chega Jesus e fala assim: cara, você precisa nascer de novo. Como assim? Mas ele não era um homem de Deus. Ele dava aula, para ser um mestre da lei, ele dava aula das Escrituras, ele ensinava as crianças. E chega Jesus e fala: você precisa nascer de novo. Ele estava tentando entender errado, irmão. A mente dele ainda não era espiritual. Então eu parei e pensei: o que seria nascermos da água e do Espírito? Afinal, eu perguntei isso na minha célula. Eles disseram: é o batismo. O batismo? Então quer dizer que se eu me batizar, eu sou uma nova criatura? Uma nova criação? Estou salvo? Não, exatamente não. O batismo é o declarar publicamente aquilo que já aconteceu anteriormente. Então o que você pensa? Afinal, o que significa nascer da água? Vocês lembram quem veio preparando o caminho para Jesus? João Batista. Ele vinha pregando um batismo do quê? Arrependimento. Está pegando aí? Arrependimento. João Batista disse:
Eu vos batizo com água, mas virá aquele que eu não sou digno nem desatar as suas sandálias, que vos batizará com fogo e com Espírito. Arrependimento. Mas afinal, o que é arrependimento? Arrependimento, diferente de remorso, que resente, mas não há mudança de atitude. Arrependimento requer mudança de atitude, ato, linha de raciocínio e procedimento. Mas afinal, Júnior, peraí, mas Nicodemos, ele era um cara bom, ele fazia bondades, ele seguia as leis. Como assim? Se arrepender do quê? O coração dele ainda não era de Jesus. Ele estava seguindo a antiga aliança. Nicodemos precisava nascer de novo. Ele precisava se arrepender da sua vida, cara, longe de Deus. Mas como assim? Ele ensinava a respeito de Deus. Não, ele ainda não tinha entendido. Ok, e o nascido do Espírito? O que seria ser nascido do Espírito? Parece até que eu estou falando as mesmas coisas que o pastor estava aqui ministrando, cara. Se eu perguntar para vocês, um exemplo, o Pedrinho, ele for falar assim: Júnior, olha, o motor funciona assim, 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 mas tem uma válvula que não sei o que, foi Pedrinho, não sei o que você está falando, não. Alguém que tira a fotografia, olha, um negócio de pixel, que não sei o que, cara, não sei não. Você já assistiu um julgamento? Você sabe que os caras estão falando português, as palavras parecem bacanas, mas você não está entendendo coisa nenhuma. Porque a mente dele ainda não entendia. Não era jurídica, não era mente de mecânico. A gente precisa ter o quê? Uma mente espiritual. Se você ler no versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Faltava isso para Nicodemos. Ok, mas o que precisa ser feito para eu ter essa mente espiritual? O que é preciso ser feito? Vocês lembram quando o anjo chegou para Maria e disse: Maria, tu és agraciada entre as mulheres, você ficará grávida e porá o nome deste menino de Jesus. E ela disse, como Nicodemos: mas como isso é possível? Eu sou virgem. E o anjo disse: não temas, pois o Espírito Santo virá sobre você, e a sombra do Altíssimo a encobrirá, e esse menino será chamado Santo, Filho do Deus Altíssimo. E ela creu nessa palavra na vida dela, e o Espírito Santo envolveu ela, a sombra do Altíssimo envolveu ela, e dentro dela foi gerado este menino que mudou uma geração e veio mudando a geração, a história de muitas pessoas. O que é preciso fazer? Crermos em Jesus, para que a nossa mente seja renovada, para que possamos nascer do Espírito, para entendermos as coisas do Espírito. Coloca para mim ali 1 Coríntios versículo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 14. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para o mundo o Evangelho é loucura,
mas para mim e para você é o próprio poder de Deus na terra. Se isso for loucura, eu quero ser o mais doido, eu quero ser o mais pirado, porque eu sei que esse evangelho, essa palavra, ela transforma, ela salva, ela restitui, ela muda a história do homem. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Sabe aquela pessoa que você está orando, irmão? Não desiste. Não desiste. Jesus vai alcançar. Tenha fé. Creia que Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Somente creia. E Nicodemos continua. E Jesus continua: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, ele ainda não estava entendendo: como pode ser isso? Então Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Ele não entendia essas coisas que Jesus estava falando para ele. Então Jesus resolveu dar uma simplificada, cara. Jesus fala assim: ô Nicodemos, beleza, você não está entendendo, beleza. Assim como no tempo assim como Moisés levantou a serpente no meio do deserto, assim será com o Filho do Homem. Versículo 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quase desenhou, quase precisou desenhar para ele. Mas sabe o que é, irmão? Sabe quando a glória está descendo na igreja? Quando o Espírito Santo está batizando, e os irmãos estão lá chorando, e o outro está lá assim: você está bem, filho? Está chorando? Precisamos nascer do Espírito. Precisamos nascer de novo. Chegamos de novo no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, e esse cara tanto ecoa dentro de mim, sabe como? Deus não amou só você e eu, que estamos bonitinhos, cheirosinho, com roupinha de ver Deus. Ele amou a prostituta, Ele amou o bandido, Ele amou o ladrão, o serial killer, até o povo do Goiás, nunca. Ele amou todos. Ele amou todos. Cara, que amor é esse, não é mesmo? Então eu penso, cara, mas que amor, que amor. Eu paro e penso a respeito da minha vida. Eu totalmente longe dos caminhos do Senhor, totalmente, irmão, afundado no pecado, no lamaçal do pecado. E alguns irmãos dessa igreja aqui se levantaram em oração pela minha vida. Eu estou aqui por resultado de oração. Não desista, irmão, de quem você está orando. Há poder no nome de Jesus. E entrar em campanha. Trazer, Jesus vai trazer. Irmão, foi 45 dias assim que eu tive talvez as maiores experiências com Deus. Longe de Deus, é loucura, deve ser. 3 pessoas, Deus usou 3 pessoas que não se conheciam, moravam em outros países, para trazer uma mensagem para mim. Você acredita que Deus ainda usa homens e mulheres? Amém? E a primeira me deu essa mensagem. Ela disse: Júnior, olha, eu estava orando pela sua vida, e Deus manda dizer para você que o diabo quer destruir a sua família, um por um.
O diabo, ele quer acabar com a sua família, mas principalmente ele quer matar você, porque ele sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Irmão, cego, o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens. Cego. Bobeira isso, gente. Todo mundo fala isso. 15 dias depois, irmão, uma prima minha missionária lá do Brasil mandou um áudio para mim, não conversava com ela já tinha muito tempo. Ju, tudo bem? Ju, tudo bem. A prima estava orando aqui por você. Eu já falei, lá vem. A prima estava orando aqui por você, e o Senhor me colocou no coração. Eu comecei a orar pela sua vida, e Deus me deu uma palavra muito forte para você. Eu não sou disso, mas eu tenho que entregar. Eu falei, amém. Aí ela disse, olha, o diabo, ele quer destruir sua família, quer acabar com a sua família, mas principalmente ele quer matar você. Volta para os caminhos do Senhor. O que eu fiz? Teimoso, irmão. Sabia até os versículos de cor. João 10:10. O diabo veio para matar, não vai destruir. Sabia até a palavra. Sem bobeira, todo mundo fala. Cego. O pecado cega. Irmão, afundado no pecado. O pecado fedia. Afundado no lamaçal do pecado e cego. Pois bem, passado 15 dias, escuta na minha porta. Abri. Oi, Júnior, tudo bem? Tudo bem? Minha mãe estava aqui. Eu posso orar pela sua vida? Ótimo. Eu falei, não, lá vem esses crentes doidos. Está cansado. Pois bem, irmão, ela começou a orar. Sei que o Espírito Santo foi descendo essa mulher, e eu comecei a sentir sim. Eita, nós, irmão, sei que quando essa mulher terminou de orar, ela deu de dedo na minha cara. Eu tenho te chamado, você não tem me ouvido. Eu tenho te chamado e você não tem me ouvido. O diabo quer acabar com sua família, mas ele quer te matar. Volta para os meus caminhos enquanto há tempo. E ele acrescentou mais uma coisa: que há jovens esperando pela tua palavra. Você crê nisso, irmão? Eu estou falando isso, não é que eu ouvi dizer, não. Eu vivi. Irmão, eu nunca senti um temor tão grande na minha vida. Eu fiquei imóvel. Eu fiquei pasmo. Eu fui de mansinho no meu carro. Eu tive a conversa mais sincera com Deus. Afundado no pecado. O pecado fedia em mim. Eu disse: Deus, por que o Senhor não desiste de mim? Olha onde eu andei, Senhor. Olha as coisas que eu já fiz, Pai. Olha o que essas mãos já fizeram, Senhor. Eu não sou digno. Desiste de mim, Pai. Eu não mereço o seu amor. Eu não mereço. Eu não sou digno, Senhor. Vocês lembram a passagem do filho pródigo? Ele tinha tudo com o pai dele, mas ele resolveu viver a vida dele. Ele pediu a parte da herança dele e foi viver a vida dele, bebendo, mulheres, farra, viveu do jeito que ele quis. Mas houve um tempo de escassez naquele lugar. Houve um tempo muito difícil, ao qual ele chegou ao ponto de cuidar de porcos.
E ele sentia tanta fome que ele queria comer a lavagem dos porcos. Então ele começou a pensar: poxa, os empregados do meu pai, eles comem bem, né? Então a palavra diz que lá no meio dos porcos ele caiu em si. E ele disse: vou voltar para o meu pai, assim pelo menos eles me aceitam como empregado dele. E a palavra diz que no mesmo instante ele levantou e foi em direção do pai dele. E o mais surpreendente é que quando ele chegou lá, o pai dele já estava esperando ele. E a palavra diz que ele se prostrou e disse, ele não colocou desculpa de que foi amigo, não colocou desculpa que era a família dele, não. Ele falou: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. Me aceita. E o pai foi correndo. É a primeira e única vez que você vê Deus correndo em direção do filho. E o filho não deu tempo dele tomar banho, não deu tempo de se limpar, cheirando pecado, cheirando porco, fedendo pecado. E mesmo assim o pai o abraçou, não se importou com aquele cheiro, com o pecado, e o beijou o rosto. Não é o nosso pecado que vai sujar Deus, irmão. É Deus que nos purifica. Não importa a maneira que você está, o pecado que está te corroendo, está te fazendo apodrecer por dentro. Deus está esperando você, irmão. E Ele só quer sinceridade. Ele só quer sinceridade. Pai, me aceita. E o filho pródigo, o pai abraçou ele, colocou vestes novas, limpas nele, e colocou um anel em seu dedo. Realmente nós não somos dignos, mas a graça e a misericórdia dele ultrapassa o nosso entendimento. Eu lembro uma história que aconteceu quando a Índia ela era colonizada pela Inglaterra. Um juiz ele foi passear no campo junto com algumas autoridades. E ele percebeu que tinha uma mulher pegando umas espigas. E ele chegou para essa mulher e disse: o que você está fazendo? Ela disse: eu estou pegando algumas espigas para dar para o meu filho de comer, ele está com muita fome. E ele disse: mas essas espigas são suas? E ela disse: não. Então você está presa. E levou ela presa. E disse que foi uma revolta da população daquele lugar. E eles começaram dizendo: mas que juiz duro, que coração de pedra, prendeu essa mulher porque ela estava pegando algo para comer do filho. Então o julgamento chegou. E o relator ele leu exatamente aonde a mulher tinha transgredido a lei. E ela foi condenada. Ela foi condenada a 1 ano de prisão. Ah, foi uma revolta naquele julgamento. Mas que juiz injusto. Que juiz coração de pedra. Será que ele não tem filhos para fazer isso? O povo ficou revoltado. Então o juiz continuou e disse: você vai ficar preso por 1 ano, ou você terá que pagar 20 libras esterlinas. 20 libras esterlinas naquela época era muito, muito, muito dinheiro. E o povo se revoltou. Mas como a mulher não tem 1 centavo para comprar algo para os filhos comer, como que ela vai pagar 20 libras? Mas esse juiz ele é muito injusto. Que coração de pedra. E quando o juiz terminou de falar isso, ele tirou do próprio bolso 20 libras esterlinas e falou assim: a sua conta está paga, vai e não roube mais. Eu e você, como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Eu e você, nós fomos pegos roubando, mentindo,
adulterando, inventando. O meu destino e o seu era apenas a condenação. Era apenas se passar a eternidade no inferno. Não existia outra solução para mim e para você. Mas assim como aquele juiz, o nosso Deus, Ele é justo. E no dia que o Senhor voltar, Ele vai julgar com justiça. Ser justo não é eu virar as costas quando eu vejo você fazendo algo de errado, tentando fazer o bem. Não, é como esse juiz julgar com justiça. Só que como esse juiz, nosso Deus, Ele é misericordioso. Amém? Amém. Só que Ele não pagou com 20 libras esterlinas, não. Ele pagou com o próprio Filho. O nosso Deus, Ele é justo, e a justiça dele vai ser cumprida. Só que Ele pagou por mim e por você. Está pago. Eu não sou digno. Que história é essa? Sim, você não é digno, cara. Mas é Deus, Ele é misericordioso. E sabe o que a palavra diz? Que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, terá a vida eterna. Jesus está voltando, irmão. Você não entendeu? Jesus está voltando. Aleluia. E quando Ele voltar, irmão, a palavra diz que todos os olhos o verão e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que leva a pensar? As pessoas que não acreditam, as pessoas que zombam de Jesus, que Jesus possa alcançá-los, mas quando eles veem Jesus vindo, eles vão dizer: realmente era verdade, era real o que aqueles crentes estavam falando. Jesus me perdoa. Não tem mais nada para fazer, irmão. Jesus vai dizer, vão dizer assim: Jesus, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Jesus não morreu para que nós apenas pregássemos, apenas para expulsar demônio. Ele morreu para que nós possamos ter a salvação. Foi para isso que Ele morreu. E vão olhar e vão ver, realmente, cara, era verdade. E a palavra vai dizer que aqueles dias terão choros e ranger de dentes. Primeira Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia vai chegar, irmão. Esse dia vai chegar. E vão dizer: cara, realmente era real, era verdade. Nosso Jesus, Ele é real, Ele é vivo. Nicodemos precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Assim como eu fui, eu irei voltar um dia. Você crê? Amém? Eu gostaria de cantar um louvor com vocês, bem rapidinho.
pode tirar esse momento para analisar a vida que nós estamos levando, se realmente nós nascemos de novo, porque Jesus está à porta, irmão. É hora de parar de brincar de ser crente. O diabo, ele não brinca de ser crente. Mas tem uma boa notícia: ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
gente fazer uma oração. Curva sua cabeça para esse momento. Ó Santo Espírito de Deus, ao qual o Senhor nos deu um norte, ao qual, não se importando pela nossa sujeira, pelo nosso pecado, sempre vai estar de braços abertos esperando o Filho voltar. Que nós possamos, Senhor, sair de dentro dessa bolha, dessa religiosidade, e entendermos de que é preciso, Senhor, nascermos de novo, para que possamos ver o reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ó Pai, que é preciso, Senhor, deixar aquele velho homem morrer, ó Deus, e que é preciso, ó Pai, sermos nascidos do Espírito, ó Deus, para que assim entendamos, ó Deus, a Tua vontade em nossa vida, Pai. O único sentimento, Deus, é de gratidão. Muitos de nós sabemos, ó Pai, a situação ao qual nós chegamos aqui, e a situação que nós estamos hoje. Realmente Tu és incrível, Tu és perfeito. Somos gratos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Que nós possamos, Senhor, ser renovados, ó Pai, a cada dia, para que possamos entender a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que esse amor em Cristo Jesus possa florar em nossa vida, e que pessoas possam ver, Senhor, o reflexo de Cristo em nós. Não existia outra solução, Pai. Nós estávamos destinados a ir para a condenação eterna, mas a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor pagou toda a nossa dívida. E o melhor de tudo isso é saber, Senhor, de que nada nem ninguém pode nos tirar da Tua presença. A palavra de Deus diz que quem poderá nos separar do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Todo dia somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos gratos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia na nossa vida. Como um corpo, ó Pai, de Cristo, damos graças ao Teu nome. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. 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 Glória a Deus. Nós recebemos dessa palavra hoje, diga glória a Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Palavra de arrependimento, palavra de avaliação. Eu não poderia deixar de fazer aquilo que está no coração de Jesus e naquilo que a palavra foi ministrada, que é oferecer
o céu para alguém. Não é oferecer uma vida melhor, é oferecer o céu, a eternidade para você. Em Marcos capítulo 16, verso 15, preste atenção em mim. Marcos 16, 15, ele diz assim: e disse-lhes, como foi ministrado hoje essa palavra, salvação, arrependimento e batismo, receber do novo. O Evangelho de Jesus é esse, ele completa dizendo isso, esse é o Evangelho de Jesus. E disse-lhes: vão pelo mundo, Júnior, pelo mundo todo, e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Preste bem atenção, o Evangelho é pregado a todas as pessoas. Quem crê, diga quem crê, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Queridos, como foi ministrado pelo Júnior, a salvação, Marcos ele diz que para obter a eternidade é necessário crer e se batizar. Mas para perder a salvação, só basta não crer. Mas por que para não perder não precisa, se você não é batizado? Porque ele não enfatiza que o batismo também tira. Não, porque como foi ministrado, o batismo é apenas uma exposição daquilo que você já tem no coração. Por isso que para o Evangelho é uma anátema, é uma maldição quando um cristão diz: eu aceito a Jesus, mas não quero ser batizado. Isso é uma maldição, uma anátema, é uma mentira de Evangelho. Porque o Evangelho é crer e batismo, crer, arrependimento e batismo. Se eu creio em Jesus, mas não tomo uma posição no batismo, isso não é fé, isso não é Evangelho. Por isso que João capítulo 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O problema é que muitas pessoas querem crer, mas o crer não dispõe do querer batizar, do querer se colocar numa posição. Então hoje eu quero fazer duas coisas que o Evangelho ele me impulsiona a fazer. Primeiro é apresentar esse Jesus para você. Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, como foi ministrado, nós não estamos aqui oferecendo o Evangelho para você, para que você viva como status, como a igreja evangélica vive hoje. A igreja evangélica, ela esnoba de um label de cristianismo, onde a prática condena o label. Vivemos uma etiqueta de cristão, onde a prática da minha vida e a convicção da minha fé desmente o que realmente eu digo que eu sou. Porque não tem como uma árvore enxertada, galho enxertado numa videira, manifestar mau fruto. A prática do Evangelho, o fruto do Evangelho, é o encontro com Jesus. O que eu estou dizendo para você hoje como igreja, essa igreja de direção, como foi ministrado essa igreja do apanhar, porque o Evangelho não é doce, o Evangelho ele é amargo, o Evangelho ele nos muda, o Evangelho nos faz melhor. E não há tapinha nas costas que nos mude. Os tapinhas nas costas não nos mudam. O que nos muda é o confronto. O que nos muda é ser confrontado por Jesus Cristo pelo Evangelho. Então hoje não quero convidar você, porque o Evangelho não é um convite, o Evangelho é uma proposta. O Evangelho não é um convite, o Evangelho é uma proposta. E hoje eu quero propor para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Entregar, não estou te chamando para vir aqui à frente, querido, porque vir à frente é uma exposição onde todo mundo pode ver. Eu estou dizendo para você entregar a tua vida para Jesus de verdade, para que você possa ter uma vida fiel com Cristo. Eu quero convidar você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu quero trazer essa proposta para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, para você sair do seu lugar. Eu quero orar por você, como o Evangelho diz. Mas você tem que sair do seu lugar se você quer. E eu só sou impulsionado em fazer isso porque o Espírito Santo ele não faz nada sem propósito. Se o Espírito Santo colocou no meu coração, tem que ter pessoas que precisam disso. Só sai do seu lugar se você quer entregar a tua vida para crer e ser batizado. Porque desculpa a minha sinceridade, se você diz que é crente e não quer se batizar, você é uma mentira de Evangelho. Seu Evangelho é uma anátema, uma mentira. Eu quero dar essa proposta para você. Você que quer ter uma vida com Jesus, uma vida transformada, sai do seu lugar, eu quero orar por você.
Se você não quiser, eu acabo por aqui e encerro isso hoje. Se você quer crer e ser batizado, isso é Evangelho. Olha aí, agradece a Jesus. Tem mais pessoas, eu quero que você bata a palma, mas você tenha consciência do que você está fazendo. Porque a multidão também batia palma, mas eles não eram batizados. Eles não foram para o céu. Eu quero que você bata a palma se você é batizado, creu e é batizado. Mas se você não é, sai do seu lugar. Eu quero proporcionar isso para você. Querido, esse pode ser... Eu sempre tive isso na minha mente. Pode ser o último segundo da nossa vida junto hoje. Eu posso sair daquela porta e não ter mais essa oportunidade, querido. Então eu estou dando essa proposta para você. Senão eu vou orar por essas pessoas. Posso orar por elas? Todos aqui são cristãos, crentes e batizados? Amém. Glória a Deus. Então o seu sangue já não está nas minhas mãos mais. Está nas mãos de Cristo. Amém? Vem aqui mais perto de mim. Vem aqui, por favor. Isso. Vem cá, meu amor. Nós vamos fazer uma oração de confissão. Vem cá, Zé, por favor. Juro, vem aqui também, por favor, meu filho. Carla, Lucas e Dona Laurinha. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Pode olhar para mim aqui. Vocês têm consciência, convicção da decisão que vocês estão fazendo? Então vocês estão dizendo diante de Deus e da igreja. A pergunta que eu faço para você, Carla, Laurinha e Lucas: vocês reconhecem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês creem que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Não há salvação a não ser por Jesus. Vocês reconhecem, vocês se comprometem a viver para Jesus, renunciando todas as coisas? Então nós vamos orar. Amém? Vocês vão repetir o que eu estou dizendo, mas não repitam apenas por palavra, repita com o coração. Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entendendo, Deus, que o Senhor é o único caminho, não há outro caminho, Senhor. Então por isso, nesta noite, no dia 30 de novembro, eu estou nascendo de novo, mas agora como filha e filho de Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, me receba, Senhor, nos mais altos céus, e eu me coloco na sua condição de fazer a tua vontade. Eu me coloco na brecha para ser verdadeira igreja. Coloco diante de ti as minhas palavras, os meus olhos e o meu coração à sua disposição. Amém? Senhor, já não há mais nenhuma condenação na minha vida. Diga assim: eu fecho todas as portas que foram abertas no passado, pela ignorância, pela falta de entendimento. Mas hoje a única porta que vai ser aberta é a porta que Jesus vai abrir para mim. Por isso eu tomo posse dessa palavra, como o apóstolo Paulo ministra: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, a partir de hoje, Deus, eu sou uma pessoa completamente liberta do meu passado e vou viver a melhor vida que Deus tem para mim nesse presente. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Em nome de Jesus. Vocês fazem parte de uma célula, certo? Vocês fazem parte de uma célula. Você faz parte de uma célula? Você está na célula do Pedrinho? Você tem um compromisso, é uma obrigação. O compromisso é a obrigação, como homem de direção, discipular esse novo menino da fé. Muito importante, tá bom? A senhora também, eu vou falar com a líder de célula da senhora que hoje não pode estar aqui por um compromisso maior, mas ela vai discipular e vocês têm que ter um coração para serem discipulados. Isso é muito importante. Amém? Deus abençoe.